Sabe quando você, às vezes, passa num shopping e você tá ali no corredor do shopping, você olha uma loja e só por olhar a loja você já fala assim, eu nem vou entrar naquela loja ali porque aquela loja é caro, né? É para rico. E às vezes você deixa de ter uma experiência, deixa de saber ou até de comprar alguma coisa porque você já criou meio que um preconceito só por olhar a fachada daquela loja, né? Ou de um restaurante, o que seja. Eu acredito que essa é uma realidade em relação a estudar fora, né? As pessoas não têm ideia dos caminhos que existem e muitas das vezes sequer buscam informação. É isso que acontece? É esse público que você costuma receber? Sim, e também tem os sabotadores, né? Os sabotadores são os vizinhos, a família. Então, Uhum. quando você fala assim, eu vou para o exterior, todo mundo fala, então, mais para o exterior, você não tem condição para isso. E assim, a minha experiência com morar fora, né, é que eu fiz um intercâmbio voluntário para a Inglaterra. Então, foi nesse momento que abriu a minha mente e eu percebi que era mais fácil do que aparecia, né? E eu não tinha condições de pagar o intercâmbio normal, então eu fui para esse intercâmbio voluntário e é impressionante quando você vai para fora do país como abre a mente, entendeu? Uhum. Então assim, esse é a primeira quando você muda para fora do país, você vai é uma pessoa, quando você volta para o país, para o Brasil é outra. E também quando você vai para fora, tem uma experiência fora e você volta parece que você não consegue mais se encaixar, Se então você conectar. sempre vai atrás de outra maneira de sair, né. Foi o que aconteceu comigo e com a Jaque. Eu fiz esse intercâmbio voluntário no Brasil, na Inglaterra, e a Jaque, ela foi au pair nos Estados Unidos. Quando ela ficou 2 anos nos Estados Unidos, né, eu fui primeiro para o intercâmbio na Inglaterra, e depois de 6 meses ela foi para o intercâmbio nos Estados Unidos. Quando eu inventei de ir para Inglaterra, todo mundo achou que eu era maluco, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade e eu fui crescendo na empresa que eu atuava e eu estava num cargo bom para 18 anos, ganhando um salário bom, considerável, sabe? Para Sim. ter um exemplo, eu estava ganhando um salário melhor que o do meu pai. É, então, assim, todo mundo falou: "Cara, o que você está fazendo com sua vida?". Mas eu estava muito saturado, estava cansado e, assim, eu tenho muita dificuldade com línguas. Eu vi até alguns podcasts anteriores, né, um moço que mora na Polônia, por exemplo, ele estava Sim, falando que ele sim. tem facilidade, né. Eu tenho Aham. muita dificuldade com línguas. Então, assim, eu estava numa posição confortável na empresa, porém, eu não tinha perspectiva de crescimento, porque eu tinha muita dificuldade com a língua. Então, a Jaque estava pesquisando esse intercâmbio, sempre vem dela, né, Legal. e ela falou: "Ó, tem um intercâmbio voluntário, que é bem mais em conta, na realidade você ainda ganha uma ajuda de custo e você vai cuidar de pessoas especiais", e aí eu fui indo, falei: "Vamos aplicar?". Infelizmente eu passei, ela não conseguiu, mas foi para melhor, porque na realidade, o au pair tinha mais a ver com ela, entendeu. Sim. E aí depois de 6 meses ela foi para eu tô encurtando muito a história, tá, Sim, gente, porque fica à eu quero vontade. chegar Uhum. no estudar na Itália. Legal. E aí, depois de 6 meses que eu estava na Inglaterra, ela foi para os Estados Unidos, ela ficou 2 anos nos Estados Unidos, ok. Isso vocês tinham quantos anos? Foi mais ou menos em que ano, Gil? 18 para 19 anos, 18 para Legal, 19, é 2000, legal. as datas já me É. confundem um pouco, mas era mais ou menos a cidade. Ela foi para a Inglaterra, ela foi para os Estados Unidos, eu fui para a Inglaterra, ela ficou 2 anos, eu só fiquei 1 ano, então depois de 6 meses eu voltei para o Brasil. Comecei a trabalhar na concorrente da empresa que eu atuava anteriormente. Depois a empresa que eu trabalhava me chamou, eu voltei, e aí minha vida voltou a ser. Isso é uma coisa que eu falo muito para a galera. Você sai do país, você acha que tudo vai mudar. Eu Aham, voltei e acabei voltando para o mesmo, entendeu? E as aham. pessoas que estavam ali ao meu redor estavam também no mesmo. Então, estava tudo igual, gente. Então, Sim. não precisa ter medo. Quando, depois de 2 anos que a Jaque estava fora, ela voltou para o Brasil e falou assim: então, eu estava pesquisando de estudar na Itália. E aí eu dei super apoio para ela. E 3 meses, ela ficou 3 meses no Brasil e ela foi.
ela veio para cá, deu vários problemas com questão de visto, questão de documentação, não tinha conhecimento Sim, na internet como tem hoje. sim, A sim, gente mesmo tem muito conteúdo gratuito no nosso Instagram, onde a gente tenta fazer com que as pessoas não passem o mesmo que a gente passou. Então, se você sim. seguir o que a gente está sempre explicando, não vai passar, entendeu? E aí ela veio para a Itália. Vou cortar mais um pedaço da história gigante também, tá? Ela veio para a Itália, ela estudou aqui durante quase um ano e veio a Sim. pandemia. Hum, E na pandemia, via voo de repatriação, porque não tinha sentido ela ficar aqui na Itália, sim. sendo que as aulas estavam online, Aham. ela, como eu falei no início da live, né? eh, Ela precisa, a gente não é bastardo, não tem dinheiro, a gente Sim, precisa trabalhar para sobreviver. Ela não sim, tinha como trabalhar aqui na Itália e veio a oportunidade de ela utilizar um voo de repatriação, sim, para voltar para o Brasil. Ela falou: "Por que não? Aqui eu sim. tô dentro de casa, lá no Brasil eu vou", embora tenha a questão de horário, ela tinha que acordar 4 horas da É, manhã para assistir as sim, aulas, sim. mas Lá do depois fuso. flexibilizaram, mas em suma é isso, ela voltou para o Brasil, e aí eu falei para ela: "Ah, eu tô pensando em ir para os Estados Unidos". Isso a gente não estava namorando na época, tá. Eh, e ela foi lá e falou: "Estados Unidos? É aquilo, né, o Brasil não tá mais me apetecendo tanto". Ela falou: "Mas por que você não vai estudar na Itália?". E aí, eu sempre brinco com os nossos alunos, eu fui o primeiro mentorado da Jaque. Então foi a primeira vez que ela pegou todo aquele conhecimento, porque o processo dela deu muito erro, o consulado simplesmente olhou para ela e pediu mais dinheiro, porque tem um valor de comprovação, o consulado Sim. simplesmente pediu mais para Uma ela, reserva aquele valor. financeira maior, seria isso? Isso, só que não existe isso, mas eles pediram. Então, Caramba. assim, ela perdeu uma passagem, e aí foi bem complicado. Na Sim. minha vez, a gente fez tudo certinho, Já eh, no eliminando todos os erros dela. perfeito. E eu brinco que eu fui o primeiro mentorado, e aí eu vim para a Itália. Legal. Deixa eu só te interromper rapidinho, só para eu fechar algumas dúvidas que eu fiquei aqui pelo caminho. Você falou que tinha muita dificuldade com o idioma. Você ficou um ano na Inglaterra, né? Nesse período, você conseguiu desenvolver o inglês? Ou ainda assim, não tanto? Cara, eu brinco que minha dificuldade com o idioma eu não sei nem como eu consegui aprender o português. Porém, com 3 meses na Inglaterra eu já estava falando. Pô, que legal. Hoje, aí quando eu voltei da Inglaterra, que eu fui pro Brasil, eu fiz entrevistas, eu sempre coloquei lá, inglês avançado, e sempre Aham. nas entrevistas o pessoal testava tudo certinho. E aí, essa minha última chefe da antiga empresa que eu voltei, ela sempre falava que ela estava a vida toda dela estudando Um inglês, curso? e o inglês dela é perfeito, só que ela dá umas travadas gramaticalmente. Como eu aprendi na convivência, Aham. eu cometo alguns pequenos deslizes com relação à gramática, mas vai embora, entendeu? Vai A embora. mesma coisa foi com o meu italiano. O meu Que legal. italiano eu aprendi na prática. Quando eu cheguei aqui na Itália, eu fiquei procurando emprego somente na minha área, sem saber nada de italiano. Depois de 3 meses, resumindo, eu tinha uma reserva de emergência boa, gente, Sim. porém, eu saí da empresa que eu trabalhava porque eu viria para a Itália, e eu viria no próximo mês eu estaria indo para a Itália. Fechou tudo de novo e eu fiquei um ano parado no Brasil. Aí eu inventei de construir também. Então, assim, eu cheguei aqui na Itália, eu tinha um pouquinho de reserva, mas era muito pouco. Deu para ficar 3 meses sem trabalhar, só procurando emprego. Cara, eu sou analista tributário, eu sou formado em administração, eu quero trabalhar com isso, e aplicando para vaga todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Depois de 3 meses eu falei, cara, não dá para só querer aquilo, principalmente porque eu não tinha italiano, né? Saí Sim. para procurar emprego, em uma semana entrei para um restaurante e fiquei durante grande parte do meu tempo em restaurante. E hoje eu posso até falar que, por exemplo, dentro da ristorazione, dentro de restaurante, eu sou especialista hoje. Eu de Sim. todas as etapas dentro de um restaurante, tanto o Legal. restaurante simples quanto o restaurante gourmet, eu aprendi. Quero trabalhar com isso? Espero que nunca mais.
Porém, Sim. foi bom para aprendizado na vida. É bem interessante quando eu vou no restaurante com um amigo, não sei o que lá, a comida tá demorando, tá tendo algum problema, não sei o que lá. Eu consigo identificar coisas e falar: calma, calma, gente, tá acontecendo isso, isso, isso. Aham. Já passei por isso, então, É assim, uma outra é, perspectiva, né? é outra perspectiva. Eu, Não eu, eu é sou de quem muito. espera ser servido, né? É de quem é, serve, né? É outro jogo, né? Eu sou muito assim, essas coisas. Mudar de país, né, te proporciona coisas assim que você jamais pensaria de viver. E, por exemplo, essa experiência minha de trabalhar, de começar lá de baixo, eu não gosto nem de falar que é de baixo, mas é assim, Claro, claro. de novo, reiniciar, me mudou muito e parte do que eu sou hoje vem disso, né?